Fala pessoal, tudo bem? De volta com o nosso vídeo diário. Já tem alguns dias que eu não postava vídeo, mas hoje eu vou voltar ao à nossa tradicional análise, olhando para os indicadores macroeconômicos, especialmente na Nasdaq. E se você é novo aqui no canal, muito bem-vindo, bem-vinda. Eu opero o índice da Nasdaq, o índice futuro, através de mesas proprietárias. Também, se você não sabe, não entende ou nunca operou mesas proprietárias, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Eu vou colocar um link explicando o que são mesas proprietárias e quais as mesas que eu utilizo, tá bom? Então vamos para a nossa análise. Lembrando que eu estou numa contagem regressiva para as minhas férias. A partir do dia 13 de junho, eu vou inclusive para o Brasil. E eu estou num plano de aprovar algumas contas. Estou operando contas, principalmente Take Profit. Já aprovei 2 contas da Apex. Não estou operando nas contas PAs, contas de saque da Apex, e nem da Take Profit. Hoje eu aprovei essa, né? Ó, tá aqui, ó, 26.500. Ultrapassei os valores de 1.500 nessa conta e nessa outra também. Então atingi 2 contas hoje. Vou continuar para eu tentar chegar nas minhas férias com aí 5, 10 contas, 15. O problema é que a Apex estava numa promoção, a promoção de 80%, e a promoção acabou. Então nesse momento eu não vou mais utilizar contas da Apex para aprovar. Vou só utilizar da Take Profit. E se você tem dúvida também sobre qual que é a melhor, eu tenho um vídeo que eu explico as vantagens e desvantagens. E na minha opinião, hoje a Take Profit, para quem já conhece, quem já opera esse mercado de mesas proprietárias, as regras da Take Profit, para mim, elas são melhores, tá? Então vamos falar sobre o dia de hoje. Vocês podem observar, né, que o mercado até ao meio-dia aqui dos Estados Unidos, 1 hora, meio-dia, ele estava numa tendência clara de alta, né? O mercado deu uma bambeada. Eu cheguei de manhã com uma visão, comentei na live que eu participo, do Plínio, um amigo meu que opera ao vivo através do Telegram, e eu comentei que eu estava com viés de baixa. Até fiz umas vendas aqui quando o mercado deu essa afundada aqui. Depois fiz a minha meta e aí veio essa queda. Então muita gente me perguntou: pô, Gutenberg, o que aconteceu? O que foi? Foi o indicador? Só que nesse momento aconteceram 2 coisas muito importantes que normalmente o mercado não dá muita bola para isso, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Primeira coisa, né? Aqui, ó, olha só esse horário, tá? Aqui foi às 12h59, ou seja, ia dar 1 hora. A OpenAI, que é uma empresa que, se não me engano, que é a maior na questão de inteligência artificial, ela está adquirindo essa startup aqui, é uma empresa, e isso, de acordo com esse site de notícias, seria prejudicial para a Apple e para as Big Techs, tá? Então, nesse momento, infelizmente a foto não está aparecendo aqui, mas nesse momento ele mostra exatamente o que o SAP fez às 13 horas quando saiu essa notícia, tá? Aqui está no gráfico de 1 hora, mas eu vou pôr no de 15 minutos até para a gente ter uma noção. Só para vocês terem uma ideia, ó, nesse momento, da mínima, das 6 da manhã aqui, que foi a mínima do dia, ó, até a máxima aqui desse candle aqui, ó, o mercado tinha dado 300 pontos de amplitude. Pouco, muito pouco, né? E se a gente olhar ontem, ontem foi um dia assim surreal em termos de amplitude, ó, porque ontem ele não deu 300 pontos. 264, olha só, 264. E agora vamos ver o que aconteceu em apenas 15 minutos aqui do pregão às 13 horas, ó. Então, ó, mercado saiu primeiro minuto aqui, 15 minutos aqui, ele deu essa movimentada, e depois, ó, o que movimentou ontem da madrugada, da noite até o fechamento, em 15 minutos ele fez aqui, ó, 263 pontos. Absurdo. E basicamente não foi só por causa dessa notícia. Essa notícia pesou, mas o que pesou foi o leilão de títulos
do governo. Então, quem está no meu curso, hoje a gente fez uma aula especial para falar sobre isso, inclusive os indicadores que vão sair amanhã, mas eu vou dar uma palhinha aqui. Esses títulos do governo, eles são títulos como aí no Brasil, Tesouro Selic, esses títulos que o investidor recebe os juros e ele financia a dívida pública do país. Esses títulos aqui nos Estados Unidos, eles têm uma regularidade, sempre tem negociação, tanto que ninguém dá bola para esse indicador. Só que o fato foi o seguinte, não foi o indicador em si, mas foi a baixa demanda, tá aqui ó, o leilão de título do título de 20 anos, ele mostrou uma baixa demanda, uma demanda muito fraca, apesar dos juros acima de 5%. Para quem está acompanhando o curso, a gente tem falado muito sobre essa questão dos indicadores no cenário atual, onde a gente tem uns juros muito altos. Então, assim, quando saiu essa baixa demanda, o que o grande investidor entendeu? Cara, o mercado para financiar os Estados Unidos, eles estão exigindo juros mais altos. E juros mais altos é inflacionário. E aí, além do que o dado, lembra do que a gente comentou, também comentei na live e na aula, sobre a nota de crédito que saiu e foi uma nota de crédito que foi diminuída. Apesar de que o mercado não deu muita bola para isso, mas está se somando. Então o mercado está falando assim, cara, teve nota de crédito diminuída. Agora o mercado não teve uma demanda fraca porque o pessoal não está comprando, não está financiando a dívida pública do país, porque eles estão exigindo juros mais altos, isso é inflacionário. Então o mercado imediatamente reagiu, e aí quem estava na frente da tela do computador pôde fazer. Eu tinha um amigo que está fazendo o curso que ele pegou essa aqui, e ele fez nas duas contas da Take Profit dele, ele fez $500 em cada uma, então vai sacar aí $1.000 só nessa movimentada aqui, tá? Então é isso. Amanhã a gente tem alguns indicadores para sair. Bom, o primeiro indicador que vai sair, tem uma série aqui 8,5, são indicadores médios, tá? Esse aqui não dou muita importância. Então, pedido semanal de seguro-desemprego é um dado que tem vindo flat, então ele acaba não tendo muita importância. Esse é o valor semanal, esse é o valor também acumulado, né? É o valor anualizado. Então, fica atento, mas é um número que tem vindo também muito flat. E aí, vai vir esse indicador aqui, tá? Esse indicador, vai ficar repetitivo que eu vou falar, mas tudo eu vou estar relacionando ao curso, porque a gente está falando sobre o curso de indicadores que eu estou fazendo, macroeconômicos. Esse aqui é uma prévia, tá? Do PMI. Tanto o PMI de manufatura quanto o PMI de serviço. Então, esse indicador, ele não tem um peso que o PMI vai sair, que é o PMI que sai na primeira semana de junho, vai ter, mas ele é uma prévia. E aí vai ter o indicador de vendas de casas usadas. Esse dado também a gente discutiu hoje na aula, e tem que ficar atento para esse indicador, qual que pode ser o rumo que o mercado pode tomar, se ele vier muito baixo ou muito alto, se ele vier divergente, tá? Então, assim, uma palhinha você tem que ficar atento, porque se esse número vier muito baixo, mas muito baixo, ou seja, o menor do ano aqui seria algo em torno de 3 pontos. Aqui, ó, nós estamos falando já de novembro. Então, em janeiro, o menor número foi na casa dos 402 aqui, ó. Foi do mês passado, inclusive, 402, 4 milhões e 0,20. Então, se ele vir muito abaixo, tipo 3 milhões e 800, 3,700, o mercado pode se assustar, porque pode falar, cara, ferrou, nós estamos numa recessão. Ou o mercado pode falar assim, o Fed vai ter que cortar juros. E se ele tiver que cortar juros, isso é bom para a bolsa. Então tem que tomar muito cuidado qual lado que o mercado vai tomar. Uma coisa interessante é que o mercado abre às 9h30, então 9h30, 9h45 vai ter esse indicador, fiquem atentos. E 10 horas tem esse outro indicador. Então tem que ter muita paciência, porque se você queimar na largada, depois das 10 horas o mercado pode tomar uma direcionada e dar uma volatilidade, ter uma amplitude maravilhosa, e você já queimou a largada, ou você já tomou seu loss, ou você tem que seguir o seu plano e parar, ou você vai querer recuperar o loss, você vai estar fora do seu emocional,
não vai estar operando dentro do seu setup e o risco de fazer merda é gigante. Então, muita atenção, muita paciência. Amanhã, essa semana foi uma semana muito fraca de indicador, por isso que eu fiquei aí alguns dias sem falar, sem trazer vídeo, porque não tinha muito o que falar, tá? Então, assim, nós que somos day trader, nós não somos CLT, a gente não precisa operar todo santo dia, tá? Tem dia que é melhor não fazer nada, do que ter um loss, né? Então, eu tenho focado um pouco e vou tentar trazer os próximos vídeos falando um pouco sobre essa parte emocional. Esse livro que está aqui é um livro que eu ultra recomendo, tem ele em português, tá? É O Melhor Perdedor Vence, em português, tem na Amazon aí no Brasil, e é um livro que mudou a minha cabeça, principalmente na questão de saber aceitar loss. Ontem foi um dia muito interessante. Essa conta essa aqui, ontem eu tava faltando, se eu não me engano, $570 para passar, para chegar no valor de 26, né? Eu ainda tenho que operar mais uns dias, mas... E aí eu tinha feito 380, então tava faltando assim, algo próximo de $100 para eu fechar, chegar no valor. E aí lá vai eu, fui operar, falei, não, vou operar, vou fazer só mais 100, já fiz 390, 380, o que é mais 100? Só que aí eu mudei, eu não estava mais operando olhando para o meu setup, eu estava olhando para valor financeiro. Resumo da história, eu cheguei a estar perdendo dos 380, 90 que eu tinha feito, eu cheguei a estar só com 150, estava perdendo quase tudo. Voltei e parei com $315, ou seja, perdi em torno de 80 do que eu tinha feito. Mas eu falei, não, tá aqui, tá bom, vou parar. E se eu não tivesse parado, a coisa tinha sido pior. Provavelmente eu teria perdido mais ou até quebrado a conta, entrado em fúria. Parei, hoje eu vim, fiz o que eu tinha que fazer, aprovei a conta. Então, aceitar loss é uma coisa que todos nós temos dificuldade, mas a gente precisa exercitar isso com muito carinho, senão você vai ser um trader perdedor, não adianta. Quem não aceita loss, quem não elimina o grande loss, ou seja, o grande prejuízo, você pode ter numa operação. Você pode sair no 0 a 0, ter uma pequena perda, ter uma grande perda, ter um pequeno gain e ter um grande gain. Se você eliminar a grande perda, você vai ficar pequena perda, 0 a 0, grande gain e pequeno gain. Então, no final das contas, estatisticamente, você vai estar... as estatísticas estarão a seu favor, tá? Então, fica atento nisso aí. Trader, eu sempre falo, fica com a moedinha e fala assim, cara, se eu não aceitar loss, é a mesma coisa de eu ficar jogando a moedinha e querer que ela caia 10 vezes de um lado só. É quase impossível disso acontecer, tá? Então, é a mesma coisa de você querer que todo seu trader vai dar gain. Não existe isso, tá bom? Abrace o loss, óbvio, um loss dentro do seu gerenciamento de risco e você vai ser um trader de sucesso. Valeu? Um abraço, até a próxima.